ouvinte do programa Gente que Fala, olá, espectador, seja bem-vindo, muito boa tarde, 12:03 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts e acesse o nosso blog, o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. O número de WhatsApp para suas mensagens, 97335-0038. De novo, 97335-0038. E participe também pelas redes sociais, mandando as suas perguntas. Eu apresento, a partir de agora, os convidados de hoje, a primeira edição do Gente que Fala desta semana, o deputado estadual, Coronel Nishigawa, do PSL, deputado estadual por São Paulo. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Trianon, internautas que nos assistem aí. E estamos aqui para dividir opiniões, comentar e ver o que a gente chega num consenso. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Gustavo Tavares, o executivo Gustavo Tavares. Ele é diretor-gerente-geral para as Américas do Instituto Top Employers no Brasil. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, companheiros de bancada. Um prazer estar aqui novamente. Esse programa que para nós é uma referência, então obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Também com a gente, já está presente o Ailton Lima, empresário, ex-vereador. Ele é pré-candidato à prefeitura do município de Santo André pelo PSB. Eu aqui Tony Mastaler, Mauro, sim. Eu estou aguardando a chegada dele. Tivemos um pequeno problema aqui na cidade de Santo André, mas em alguns minutos ele vai. Mas quero agradecer a participação. Ele já enviou esse áudio para nós, agradecendo a participação e dizendo que já está chegando e que muito nos honra participar de uma bancada tão seleta e desse programa que tem história e boa história aqui em São Paulo. Tony, muito obrigado. E fica aí, então, com a gente. Enquanto o Ailton não estiver presente, você bate um papo aí com a gente, vai fazendo aí parte das nossas análises e dos nossos debates. O primeiro tema dessa edição do programa Gente que Fala é o seguinte: o Brasil chegou ontem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a 162.699 casos confirmados de Covid-19 e 11.123 mortes causadas pela doença. Os números, que seguem em rápido crescimento, tornam o país o 8º do mundo em quantidade de casos e o 6º em mortalidade. São Paulo é o estado mais afetado, mas as situações que mais preocupam são do Amazonas, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, cujas redes hospitalares operam no limite. E outra questão que vem causando receio é o fato da doença estar se espalhando para as cidades do interior do país. Coronel Nishigawa, deputado Nishigawa, a sua avaliação, a gente acaba olhando no retrovisor o que se passou, né? Esses são os dados de ontem, a gente fica numa expectativa em relação ao que pode acontecer hoje, e também fica de olho no futuro, aquele compasso de espera. Qual que é a sua avaliação desses 3 momentos, passado, presente e futuro? Bom, o passado, nós vivemos... Eu vou falar do nosso mandato, é evidente, né? Nós ficamos 1 ano aí de mandato, enfrentamos uma reforma previdenciária que há muito tempo não se fazia isso, e agora é tudo a primeira vez, né? Nós fizemos já algumas sessões virtuais da Assembleia, votamos algumas matérias, e agora... com o crescimento aí que a gente está vendo do Covid-19, eu, sinceramente, eu não vejo um futuro muito próximo que seja muito promissor. Eu desejo, eu acho que é o anseio de todos, que essa fase passe rapidamente para a gente retomar a nossa economia, que estava começando a ser retomada e agora entrou numa crise que a gente não sabe onde vamos parar com essa crise. O que temos visto, deputado Nishigawa, é um embate político em torno deste problema do coronavírus, a questão da saúde de um lado, a questão da economia do outro. Eu tenho feito essa pergunta para as autoridades que passam por aqui, pelos especialistas,
existe um ponto de equilíbrio onde possamos cuidar de vidas e cuidar de economia? O que nós temos visto é que nessas horas aí principalmente de uma pandemia como essa que é generalizado no mundo inteiro, muita gente falando daquilo que não conhece, pessoas que não são da área de saúde falando sobre o Covid-19, pessoas que não entendem de economia falando sobre economia. Então, é difícil você ter um consenso daquilo que a gente poderia resolver, porque ambas as partes, os ambos assuntos, melhor, caminham juntos, né? Sem economia não se combate o Covid e o Covid vai crescendo à medida em que a gente deixa de combater. Não poderia ser politizado essa doença, essa pandemia, como está sendo politizado. Eu acho que deveríamos, sim. Eu sempre digo, né? Eu sou da área de segurança pública. Muita gente que não é da área de segurança pública dá tanto palpite na área de segurança pública que a gente fica indignado. E agora a gente está vendo a mesma coisa. Pessoas que nunca foram da área de saúde falando sobre o que vai, o que não vai, o que vai acontecer, deixar de acontecer. Enquanto isso, quem sofre é o povo de menor poder aquisitivo, que é aqueles que nós estamos tentando ajudar. Sim. Gustavo, sua avaliação, por que chegamos a esse ponto dessa polarização ou dessa politização, como destacou o deputado coronel Nishikawa, o que acaba atrapalhando sobremaneira todo o trabalho de combate ao coronavírus? Afinal, a gente precisa lutar contra um inimigo e a gente precisa de união e não de divisão de esforço. Acho que esse é um ponto fundamental, né? E eu concordo com o que o coronel está falando, deputado, porque acho que na nossa história, mesmo olhando a história do Brasil, nós nunca tivemos uma situação como a gente está vivendo hoje. Então, a grande questão é que nós não estamos hoje preparados para, de uma certa forma, encarar uma situação como essa. Então, mesmo se a gente compara as respostas que a gente está tendo aqui no Brasil com as respostas de outros países, especialmente na Europa, que já passaram por crises, por situações muito complicadas no passado, de guerra. Então, você vê que existe uma união em prol de um objetivo comum. Né? Então, quando você analisa o que aconteceu, mesmo na Itália, onde o primeiro-ministro não é unanimidade, na Espanha, que o primeiro-ministro também não é unanimidade, mas houve um consenso. Então, temos que parar agora um pouco as nossas disputas e temos que colocar o objetivo do país em primeiro lugar. E acho que aqui no Brasil a gente está meio que negligenciando isso, né? De uma certa forma, a gente continua, tudo é politizado, tudo é questão de falar que A é melhor do que B, que veja só o que está acontecendo, e eu espero que a gente tenha condições de, muito em breve, quer dizer, o que tinha que ser feito já não foi feito, né? Então, agora nós estamos nessa escalada com esse número de vítimas, Mauro, que a gente acredita que seja muito mais do que isso, né? Porque a informação oficial que a gente tem ainda está sendo apurada, né? Então, não é um número definitivo, é um número que ainda está sendo apurado todo dia. Então, esse número provavelmente pode ser até muito maior do que o que a gente está falando hoje, do que o número que a gente tem divulgado, né? Então, como é que a gente consegue garantir que lá na frente a gente olhe para trás e fale assim, putz, quais são as medidas que devia ter tomado e o que a gente aprendeu com isso? A grande pergunta que eu faço hoje é o que nós estamos aprendendo com isso? E o que a gente consegue reverter rapidamente para tentar matar essa situação? O que foi determinante, na sua opinião, Gustavo, nos outros países para que os políticos chegassem a um consenso, contrário do que está acontecendo aqui? Onde a gente vê esse maniqueísmo, a luta entre o bem e o mal. Olha, se você não está do meu lado, você está errado, você é do mal, você não é do bem, eu sou do bem, você não é meu adversário, você é meu inimigo. E o nosso inimigo agora é o vírus. A política está a serviço do bem-estar comum e não o contrário. É verdade. Acho que o ponto principal, pelo menos das conversas que eu tenho tido com os meus colegas em outros países, é que, ainda que nem todas as medidas sejam populares, nem todas as medidas sejam o que o interesse de cada partido está querendo disputar, mas no final houve um consenso de que isso é alguma coisa temporal e que tem que ser feito para justamente combater um mal maior, que é o mal do Covid. Então, houve uma certa flexibilização em termos ideológicos em cima de medidas que deveriam estar sendo tomadas de forma imediata. Então, quando a gente olha, e isso até outro dia eu tive vendo com um pouco mais de detalhe, quando nós comparamos, por exemplo,
muita gente fala, nossa, mas o Brasil já tem mais mortes do que na China. Na China, a cidade de Wuhan, que foi o epicentro da crise, foi fechada quase que imediatamente. Então, à medida que a coisa começou a ficar fora de controle, a cidade foi fechada. A China fechou. Os meus colegas que trabalham na China, a empresa parou por 50 dias. Então, eu me pergunto como que no país onde surgiu a pandemia, as empresas fecharam por 50 dias e já estão voltando à atividade, e nós que estamos do outro lado do mundo, de repente, já estamos fechados há 2 meses e vamos ficar fechado por muito mais tempo. O nosso escritório fechou dia 12 de março e hoje não tenho perspectiva de quando eu vou abrir ele. Pode ser junho, pode ser julho, né? E enquanto isso a gente fica discutindo se o governador fala uma coisa, o presidente fala outra coisa, o ministro da Saúde fala outra coisa, e a grande questão é, quando eu converso com os meus colegas na Europa, na grande maioria dos casos, essas 3 pessoas falam a mesma coisa. Eu acho que o que está faltando um pouco para a gente hoje é isso, é um pouco de coesão, um pouco de sentar e entender o que a gente precisa, qual que é o objetivo. E não discutir se, porque o governador brigou com não sei quem, o prefeito brigou com não sei quem, o prefeito fez uma coisa e a outra pessoa foi lá e caçou o que o prefeito fez, o presidente falou uma coisa, foi lá e caçou. A gente precisa ter um pouco mais de unidade, precisa ter um pouco mais de coesão. Que acho que é uma coisa que nunca no Brasil a gente teve. O Brasil é um país muito pacífico, um país muito de boas intenções, que nunca passou um trauma coletivo, como a gente está vivendo hoje, e é o preço que a gente paga. No final, essa é um pouco da minha visão do que está acontecendo. Muito bem, agora com a presença aqui também na nossa sala de videoconferência do empresário Ailton Lima, ex-vereador, atual pré-candidato à prefeitura do município de Santo André, no ABC Paulista, pelo PSB. Ailton, tudo bom? Ailton? Microfone fechado, Ailton. Oi, liberou aí? Agora okay? Sim, tudo então, bem. Tá. Mauro, muito bom dia, muito obrigado pelo espaço e oportunidade, fico muito feliz aqui de poder debater. Já vi aí, acompanhei já agora um pouco o comentário do Gustavo, né? Coronel Nishikawa também, deputado estadual, eleito aí nas últimas, no pleito de 2018, ele é daqui de São Bernardo do Campo, também um colega, um amigo. Bom dia, coronel. E a quem acompanha aí os ouvintes, e hoje mais do que ouvintes, né? Quem nos acompanha, Rádio Trianon, Universal, obrigado, veículo aí. E o que a gente tem a falar um pouco disso, eu fico em alguns vieses, né? Realmente já fui vereador aqui na cidade por 8 anos, eu acho que é interessante a gente colocar isso, e fui secretário de Desenvolvimento Econômico por 14 meses no atual governo aqui, que é do PSDB. Ouvindo a fala do Mauro, eu concordo e lamento, né, o que a gente tem vivido aqui no país, né, essa falta de coesão nas informações. Enquanto nós percebemos que o mundo todo há uma unidade em termos de combater uma doença, no Brasil nós temos 2 combates aí, né, sendo travados, né, e de uma forma, eu tenho que colocar a minha posição, porque eu estou sofrendo aqui na condição de empresário. Eu sou um microempresário também, do ramo gráfico. Para vocês terem noção, a nossa empresa nasceu dentro de casa, ou seja, eu sou aquele fruto do empreendedorismo nacional, né? Aquele brasileiro bem comum mesmo, que estamos na ordem aí de 60% da economia, né? Empresas que nascem em casa. Hoje é um galpão aqui de aproximadamente 1.000 metros. Comecei aos 12 anos como funcionário gráfico e estou até hoje, mas a empresa em si começou em 85, então já tem quase mais de 35 anos, tá? Temos 20 e poucos funcionários, estou há 6 semanas parado aqui, tendo que tomar decisões, e aí concordo aqui com o Gustavo, sem saber ainda o que fazer, por falta de direção. Então tem aí um entendimento político da minha parte, né? Pelo menos aquilo que eu entendo, e tem o sofrimento como empresário, e também como pai, né, como patrão aqui, e como cidadão. Então, o que infelizmente, o nosso cenário aqui? Realmente há uma guerra aqui política, e depois a gente pode até, se você achar interessante, de explorar aí o que eu penso a esse respeito, eu posso dar a minha opinião sem nenhum temor. Vamos lá, estamos no tema. Mas lamento muito hoje esse desse. Então, assim, o que eu vejo é isso, né? Eu tenho procurado hoje me basear na comunidade
madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, porque a gente tem que fazer uma bolsa de informações. Então, tem que escutar um pouco lá vários veículos, né, das tendências, aí pega um pouco na Record, Bandeirantes, CNN, e busco nisso comunidade científica e comunidade econômica, porque, infelizmente, na política, o Gustavo está certo, a gente fica, né, vamos acreditar em quem? Mas eu tenho já um viés aqui também, que eu diria, nem político, nem ideológico, mas de análise de quem está por dentro. A gente vê realmente uma precipitação do pleito de 2022, tá? E, nesse caso, eu já me posiciono, sim, acho o nosso governador aqui um tremendo de um irresponsável, está fazendo um uso exagerado, né? Agora vem aqui o meu sentimento de cidadão, de empresário e de tudo, tá? Lamento muito a posição do nosso governador. Nós temos outros governos aí fazendo coisas diferentes. Nós estamos num país de dimensão continental. Às vezes, o que vale aqui para São Paulo nessa época do ano não vale lá para Teresina, no Piauí. Ou seja, por isso que eu tenho buscado ouvir a comunidade científica um pouco mais. Me parece muito bem acertado, o Mauro e Coronel Nishikawa, o Walter e quem nos acompanha, tá? O Osmar Terra me pareceu sempre bem equilibrado desde lá do início. Ele está deputado, ok, né? Porque alguém já vai falar, bom, o cara é político. Não, mas ele é médico e ele enfrentou 2 epidemias sérias, do H1N1, né, do influenza, vírus assim com maior poder de letalidade e menor poder de dissipação, tá? E ele discorda muito aí dos protocolos e a gente, infelizmente, vê a grande mídia em si completamente, hoje, tendenciosa. Os lados estão muito colocados. E aí, falando, né, novamente do nosso governador, um camarada que ele nunca quer fazer aquilo que ele se propõe até o final, então ele pega uma prefeitura, ele fica alguns dias, já pensa em ser governador, mal entrou, já pensa em ser presidente. É necessário fazer essa minha fala, esse é o meu pensamento. Hoje eu vejo um completo irresponsável tocando aí e quebrando a economia do maior estado da nossa nação, e que nós vamos ter consequências, e aí sim nós podemos falar de comorbidades que vão ser o resultado de tudo isso, desse lockdown irresponsável. Seguindo aqui com o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você pode fazer perguntas para os nossos convidados. 973350038 é o WhatsApp para suas mensagens. E você vem com a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Olha, gente, o deputado Coronel Nishikawa, que está aqui com a gente nesse bate-papo, na nossa análise, apresentou mais de 60 ações na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o combate ao novo coronavírus. Entre as propostas estão projetos de lei que garantem aos profissionais de saúde atuantes no combate à doença o direito de se hospedar em hotéis custeados pelo Estado. Também tem o acréscimo de 1 ano de tempo de serviço em sua contagem da aposentadoria e a realização de testes laboratoriais gratuitos nas pessoas com sintomas de Covid-19 durante o estado de emergência. Deputado Coronel Nishikawa, são várias ideias, várias propostas lançadas para a Assembleia Legislativa. Em que pé que isso tudo está lá no Parlamento Estadual, Coronel? Um dos projetos de lei que foi bem aceito, eu acho que foi praticamente unanimidade, deve ir para a CCJ agora, Comissão de Justiça e Redação, é o 201, que fala sobre o pessoal da área de saúde que possa se hospedar em hotéis custeados pelo Estado. Agora, as demais, como eu falei, são 94 deputados e existem projetos, e nós estamos trabalhando online, nós não estamos presentes na Assembleia, é difícil a gente acompanhar para e passo cada projeto que nós apresentamos. Desse projeto, eu tive um retorno dizendo que foi aceito, agora precisa ser analisado de acordo com como é autorizativo, né, o governador que vai ter que pagar se eventualmente for aprovado o projeto, então ele pode vetar também essa medida que a gente está tomando. E, como diz o meu amigo Ailton, está muito politizada a coisa. É difícil a gente caminhar, não existe... tem um descompasso, eu diria. Não existe uma convergência
de esforços para a gente poder combater esse mal que assola o nosso país, não só o nosso país, como o mundo, né? Já se ouviu falar que já voltou um caso em Wuhan, ou seja, está virando um novo ciclo lá em Wuhan novamente. Agora, na Espanha, na Itália, na Alemanha, o pessoal houve essa convergência que bem disse o Gustavo, que a gente está observando de longe e que nós não estamos conseguindo ter essa convergência para a gente poder combater esse mal. Eu acho que as ideias foram apresentadas e nós agora queremos resultado, coisa que está difícil de a gente conseguir. Levantar um aspecto aqui, deputado. A gente tem falado muito dessa disputa entre executivos em relação ao coronavírus. Como é que é o clima no parlamento entre os deputados estaduais? O senhor destacou, são 94 deputados. Os debates não estão sendo presenciais porque a situação não permite. Acredito que essa forma virtual torna a coisa um pouco fria na questão do debate. E, certamente, muitos dos parlamentares estão apresentando propostas, matérias, e todo mundo querendo aprovar suas matérias em relação ao combate ao coronavírus. Cria uma disputa também entre os deputados? Eu não tenho essa vaidade. Eu acho que, como eu falei, né, tem que haver convergência. Aquilo que for melhor, nós devemos sim. Por isso que eu falo, eu não sou oposição e nem situação. Eu acho que a gente tem que pensar, não é nem como político, como gestor. Eu acho que o momento atual é unirmos esforços para combater o mal maior, que é o Covid-19. Agora, se ficarem em embates políticos, nós não vamos ter resultado nenhum. Isso vai se prolongar. A minha expectativa, pelo menos assim, do que eu estou vendo hoje, é que esse mal vai ficar por mais tempo do que aquilo que nós estamos imaginando. Sim. Gustavo Tavares, você tem conseguido acompanhar o trabalho de parlamentares nas diversas casas legislativas, seja na Assembleia ou na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, ou outros parlamentos pelo país? Tenho sim. Eu tenho talvez um hábito que não é muito comum, mas eu acabo seguindo alguns parlamentares, tanto da Assembleia como da Câmara dos Deputados e do próprio Senado, nos perfis de mídia social. Eu engajo bastante, eu mando e-mail, eu ligo, eu sou bastante atuante nesse ponto e tenho acompanhado, sim. E a preocupação que você trouxe, Mauro, é uma preocupação que eu também particularmente tinha, até era uma pergunta que eu ia fazer para o deputado, como é que funciona administrar esse funil, né? Porque no final todo mundo acaba tendo um monte de propostas e isso deve, de uma certa forma, sobrecarregar até o próprio plenário, as comissões, para fazer as votações, né? Então, esse sim é uma preocupação. A resposta que o deputado deu, para mim, já explicou de que sim, existe. Imagino que, inclusive, deve existir muita iniciativa que acaba sendo comparável, né? Que você possa até juntar essas iniciativas e passar um projeto único, não só fragmentado, né? Então, acho que esse ponto é importante. Mas o que, sim, me preocupa, e vou ser um pouco repetitivo no que eu falei, é a história de politizar ou colocar tudo debaixo de uma desculpa ideológica, né, agora, né? Então, a gente não pode pensar ideologia, a gente tem que pensar que nós estamos combatendo uma guerra contra um inimigo invisível e que precisa ser derrotado. Não existe a opção de não derrotar esse inimigo. A gente precisa pensar no que é o principal para o país. E a gente tem conversado com muitas empresas, o Top Employers é uma certificadora com muitas empresas grandes aqui no Brasil, que acho que o outro ponto, né, o Ailton olha muito o lado das micro, que a gente talvez não conheça tanto, mas eu tenho um bom contato com as grandes, e essas grandes, elas têm falado, olha, Gustavo, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa voltar a funcionar, precisa começar a produzir carro, precisa começar a produzir os bens de consumo que a gente tem, né? Então não dá para ficar parado esperando o governo dar para a gente uma autorização de quando começar. Então, nesse ponto, sim, a gente vê as grandes já se movimentando no sentido de querer levantar férias, vão começar a trabalhar, vamos implementar as práticas de distanciamento para poder voltar a trabalhar. Porque você sabe que numa linha de montagem, como é que você vai botar uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra? Não dá. Como é que você vai sentar todo mundo num refeitório
com 2 metros de distância entre um e outro. Quer dizer, você não vai poder botar todo mundo para trabalhar, você vai ter que escolher um grupo que vai voltar e outro grupo que não vai voltar. Né, nas escolas, né, a gente estava falando recentemente, quem tem criança em escola como eu, como é que você vai convencer uma criança de 2 anos a botar uma máscara? Como é que você vai convencer a criança a manter a distância de uma para outra? Então, de uma certa forma, são coisas que, de alguns lados, vêm tomando a iniciativa de voltar, enquanto que outros realmente é impossível. Né? Acho que a questão da escola, eu tenho visto que na Europa já tem uma preocupação de voltar à escola, mas acho que talvez seja um dos últimos que a gente consiga voltar aqui no Brasil, justamente por conta dessa... A gente não conseguir determinar exatamente quais são as regras para esse retorno acontecer. Acho que, para mim, essa é uma preocupação fundamental. E o legislativo, nesse ponto, tem muito a ajudar, porque justamente pode essas pautas que vêm sendo discutidas podem estar sendo, de uma certa forma, a base para uma conversa com o executivo. Não adianta o prefeito e o governador tomar as medidas da cabeça deles, como acho que foi agora a história do rodízio em São Paulo, porque tem muita coisa que já está sendo discutida na Assembleia, tem muita coisa que já está sendo discutida na Câmara, no Congresso, no Senado, que eles poderiam se olhar, e acho que também não é só a questão de oposição e situação, é também olhar todos os poderes, como é que eles podem trabalhar juntos. Então, legislativo, judiciário, executivo, como é que eles podem trabalhar juntos nesse sentido de que de novo, a gente urge uma coesão, a gente urge que esses poderes, que o poder público trabalhe em consonância, que trabalhe em prol de um único objetivo, que é tirar a gente dessa situação. Ailton Lima, quero me socorrer da sua experiência, já que você foi vereador aí no município de Santo André. Como objetivar as iniciativas parlamentares em torno de matérias que são destinadas ao combate ao coronavírus? A gente ouviu o deputado Coronel Nishikawa, ele tem várias propostas, todas autorizativas, ou seja, autorizam o governo do Estado, caso sejam aprovadas, né, elas autorizam o governo do Estado a que o governo tome as medidas que são previstas naquelas matérias aprovadas. E cabe ao Executivo usar ou não a ideia do deputado, até porque o parlamentar não pode provocar despesas para o Executivo. Né? Então, como é que a gente consegue objetivar todas essas iniciativas, considerando a Assembleia Legislativa com 94 deputados, por exemplo, Câmara Municipal de São Paulo com 55 vereadores, aí também em Santo André a Câmara não é pequena, e é todo mundo querendo fazer propostas para o melhor, o combate ao vírus. Ok, bom, novamente, assim, acompanhei a fala do Walter, do Coronel também, todas elas procedentes, e apenas um tempero aí ao Coronel também e ao Walter. O problema todo está sendo o seguinte, né? Não deve ser politizado. Porém, qual a constatação? Está sendo 1000% politizado. E aí, nós, sociedade, vamos fazer o quê? Aqui não me coloco o camarada que já foi vereador e que está pleiteando o cargo político aí nas próximas eleições. E aí, Gustavo, me perdoe, não sei se eu falei, Walter, me perdoe, Gustavo, a sociedade em si, o meio representativo, vai ter que começar a pressionar esses políticos. Por quê? E se essa guerra de interesses políticos ela não acabar? Né? E se o presidente, o governador fica nesse embate aí? Nós vamos assistir a essa maluquice de cada semana nós termos aí um feijão diferente, um prato para temperar, né? O que nós vamos fazer com isso? Então, por mais que a gente não queira, eu vejo que a sociedade vai ter que tomar a frente desses assuntos, porque se deixar do jeito que está, eles vão ficar nesse showzinho de todo dia, monta uma live daqui, dali, e às vezes, a mim, como a gente conhece um pouco os bastidores, parece que isso está muito bom para quem está nas cadeiras aí. Então, me perdoe de novo voltar a isso, eu estou aqui conclamando hoje a minha classe, os pequenos empresários. E aí, Gustavo, olha só, interessante eu te passar isso para que você também possa, junto às grandes empresas, levar sugestões. A gente sabe que as pequenas e micros, elas têm um grande poder de participação na economia e elas vão sofrer mais, não tem jeito. O pequeno e o micro, ele tem a dificuldade no crédito, mas o governo lançou aí algumas linhas de crédito. É para empresas que estão com faturamento acima de 300
mil. Se a gente for ver o que isso representa, é uma cadeia pequena. Aí eu digo mais, a gente vem se recuperando, né, ou estávamos tentando nos recuperar de uma crise econômica lá de 2008 ainda, tá? Tem muita empresa hoje que não tem documentação sadia para ter acesso aos créditos, ainda que sejam créditos subsidiados pelo governo. Então, assim, olha o tamanho das dificuldades que a gente está vendo aqui. Uma outra coisa, né? As associações de classes, né? As associações comerciais, os próprios sindicatos, por conta da doença, está nesse patamar que ainda está no desconhecido. O coronel acabou de dizer que já está havendo em Wuhan, né, um certo retorno, ou seja, a comunidade científica ela tem receio de tomar algumas decisões e, de repente, esse vírus, aí eu tenho ouvido alguns amigos médicos, ele tem uma capacidade já de mutação, então fica todo mundo com um certo medo de se posicionar hoje de uma forma mais firme e dizendo assim, olha, é este o rumo que nós vamos tomar, e ter que pagar um preço lá na frente de dizer assim, olha, aquela atitude que vocês tomaram, os números de óbitos foram esses. E vai ser, e será usado politicamente, essa é a parte triste e ruim. Mas por isso que eu digo, a sociedade em si, ela vai ter que tomar um pouco mais isso para pressionar, e as decisões que tiverem que serem, deverão ser tomadas, nós vamos pagar um preço de uma forma ou outra, tá? Então, voltando às câmaras aqui, ao Poder Legislativo, né? O coronel Nishikawa sabe disso, está havendo muita enrolação nisso tudo, está havendo muito embromation, me perdoe as falas assim tão explícitas. O que é isso, né? Por exemplo, uma Câmara de Vereador aqui fazer lá um decreto autorizando o Executivo. Gente, é o poste urinando no cachorro, é a banana comendo macaco, né? Então, aqui em Santo André, a semana normativa de um diretor de um departamento, inclusive da secretaria que eu fiz parte, tá? E aí ficou somente uma jogada de marketing, estão brincando com as pessoas, ora brinca com os comerciantes e empresários, ora dessa vez brincaram com os religiosos, né, com os pastores, que também estão ali fazendo suas reuniões online e tal, mas para quem é praticante religioso, que vai num culto, numa missa, né, em qualquer reunião dessa forma, sabe-se que a liturgia em si, aquele contato, ou aquela energia durante aquele determinado espaço ali, isso faz muita diferença, né? Então, os cultos online, essas reuniões não resolvem. E aí, o que eles fizeram? Uma instrução normativa, né, de um departamento da prefeitura, dizendo, olha, né, é isso aqui. Aquilo não tem valor nenhum. Brincaram com as pessoas, tá? Eu digo brincaram porque a gente, como eu convivi na política e pelos bastidores, a gente conhece, a gente sabe quando Coronel Nishikawa sabe disso, nas câmaras municipais, na Assembleia eu não sei, quando você, infelizmente, não quer resolver alguma coisa, quer jogar para a galera, sabe o que se faz? Cria uma comissão de assuntos relevantes, tá? Não, geralmente elas não dão em nada. Então, desculpa me alongar nisso, eu precisava fazer esse ponto, Mauro. Está se criando uma série de coisas que não têm efeito. Então, qual é o efeito aqui prático, tá? Ou o Estado, a sociedade pressiona, tem que partir do governador o decreto, e aí os prefeitos se orientam por esse decreto e criam suas normativas. Não tem jeito. Enquanto continuar o governador com decreto maior, as câmaras municipais e os prefeitos estão abaixo disso. Então, aí a pressão tem que ser governo e o Supremo, porque também tem isso. Ou o presidente conseguir algum ato que normatize isso para o país inteiro. Seria isso, né? Sim, olha, nesse sentido, Ailton, os prefeitos do Grande ABC analisaram na semana passada, em conferência do consórcio intermunicipal Grande ABC, o avanço do coronavírus na região e reiteraram o isolamento social como medida para enfrentar a pandemia. Há uma grande preocupação em todas as cidades com o desemprego, que ganhou impulso com a quarentena e afetou principalmente os trabalhadores informais e pequenos empreendedores que buscam alternativas de sobrevivência. Olha, Ailton, a primeira parte da nota, a questão do isolamento social. A segunda parte da nota, a preocupação com a possibilidade de quebradeira da economia. Ou seja, de novo, a necessidade de encontrar esse ponto de equilíbrio. A partir deste consórcio que reúne os prefeitos, qual a interlocução que existe com o governo de São Paulo
para que os municípios tenham as suas autonomias em relação ao que fazer em relação à economia? Ailton. Bom, eu vejo da seguinte forma, né? O consórcio ele tem uma origem ali de congregar os prefeitos, e aí, de novo, a gente tem que entender, né? Cada prefeito tem aí as suas tendências partidárias, políticos, ideológicas e evidentemente, seus grupos, tá? Infelizmente, nós estamos vivendo um atual momento de pequenez política. O que eu digo isso? Porque o interesse político, pessoal, partidário, só da sua cidade, ele vai perdendo peso nessas discussões. Então, Mauá vai ter um olhar, Santo André tem um outro, e a gente termina ficando cheio de boas intenções e jogando para a galera e não se resolvendo, tá? O que tem se produzido até agora, na minha opinião, tá? Assim, são factoides, tá? Protocolos de boas intenções, mas aí, Gustavo, que é do meio aí, sabe aí do que a gente está falando, empresa não pode ficar se baseando nisso, meu amigo. Então, eu estou aqui muito preocupado, porque a gente tem que assumir nossas responsabilidades. Não tem jeito. E eu não estou vendo a classe política, claro que tem sempre as suas... não dá para generalizar, tá? Mas, assim, ficou muito o debate dentro da parte política, e eu creio que a comunidade científica e a comunidade econômica, nós vamos ter que dizer quais são os bônus e os ônus. Bônus não vejo muito mais, tá? A economia já está muito severamente prejudicada. Segundo o Sebrae, 600 mil empresas não reabrem mais. Aqui em Santo André, nós temos, no Grande ABC, é uma cidade das grandes padarias. Eu tenho conversado, tem padarias aqui com 200 funcionários, uma única unidade, né? Eles já pensam em reduzir drasticamente aquela comida, aquilo tudo, parece que isso tudo já vai mudar. Então, eu não estou feliz, Mauro, e eu não estou confiante que isso se resolva nesse dia a diazinho pequeno de protocolos de intenções. Tá? O prefeito solta ali uma normativazinha, ele pode até fazer um decretozinho, desculpa o inho aí, né? Tudo fica pequenininho, está faltando grandeza nessas atitudes, alguém que realmente tome coragem. Tá? E se a sociedade em si não fizer essa pressão, porque senão a gente vai ficar, o pessoal jogando para a galera, tá bom para alguns, assim, me perdoem o desabafo aqui, tá? Eu estou vivendo as duas pontas aí, só que eu sofro um pouco mais, porque quando eu vejo determinadas ações de alguns executivos que vêm falar, a gente sabe como é que aquilo foi planejado, aquela nota preparada para a imprensa. Quer dizer, é mais do mesmo. É enrolar mais uma semana, é puxar mais 15 dias, porque está bom para eles, não está ruim. Né? Tem uma farra toda acontecendo aí por trás, as dispensas de licitações, governo federal sendo obrigado a abastecer, é disso que a gente está falando. Então, eu convoco que a sociedade realmente comece a se inteirar o que é um decreto municipal, que validade tem? Nenhuma nesse atual momento. Então, não adianta vir um prefeito aqui e dizer que fez. Você tem na sua cidade que pressionar o seu vereador, o presidente da Câmara, pressionar o seu prefeito, para que ele faça a pressão política, certo, no dirigente do Estado, e esse faça no dirigente do país, e a gente pare de enrolação, senão vai ficar, não me engana que eu gosto. Me perdoe aí o linguajar um pouco mais. Muito bem. Olha, a pandemia do novo coronavírus mudou a vida da população mundial e seus reflexos, claro, ainda são imprevisíveis, principalmente em relação aos problemas psicológicos gerados tanto pela tensão quanto pelo isolamento social. Uma pesquisa realizada pelo Top Employers Institute mostra que muitas empresas já estão se adiantando para minimizar esses problemas, pensando no retorno dos colaboradores e no suporte psicológico que pode ser oferecido a eles. Gustavo Tavares, vocês fizeram, então, esse estudo, esse diagnóstico, tem essa preocupação apontada nessa pesquisa. Vocês só fizeram o diagnóstico ou vocês também apontam alternativas, apontam soluções para as empresas em relação aos colaboradores nesse viés do suporte psicológico? Acho que o grande propósito que o Top Employers de fazer esse levantamento foi justamente tentar identificar
ações que as empresas possam estar liderando justamente para minimizar o impacto do corona dentro das empresas, né? A gente tem visto alguma movimentação da sociedade civil com relação a ter uma preocupação de não demitir ou de fazer ações de contratar fornecedores locais e não fornecedores globais, de justamente para ajudar essa cadeia produtiva mais próximo possível das comunidades onde as empresas top employers estão trabalhando. E esse estudo ele acabou sendo um estudo que nós fizemos com base num relatório que nós tivemos acesso do Fórum Econômico Mundial, que prevê um cenário pós-recuperação do Covid de uma epidemia nova, não de uma gripe, mas de uma epidemia de doenças, de doenças, né, relacionadas ao estado mental das pessoas. Então, muito relacionado à depressão, muita gente que vai ter crise de angústia, de ansiedade, por conta justamente desse momento de isolamento que a gente está vivendo. Então, a preocupação do Top Employers foi tentar descobrir o que as empresas estavam fazendo, se elas já estavam cientes dessa situação e que ações estavam sendo trabalhadas. Então, duas coisas que a gente acabou identificando nesse processo dessas empresas que são certificadas por nós é uma preocupação não só com o que está acontecendo, que vai acontecer depois da pandemia, como o que está acontecendo agora. Então, várias empresas já têm colocado à disposição dos seus colaboradores linhas de contato, em que você pode ligar para uma central e você explicar o que está acontecendo, se é uma dúvida médica, se é uma dúvida psicológica. Isso já tem um encaminhamento dentro das empresas. Então, existe uma preocupação bastante clara com a questão da saúde mental dos colaboradores desde já, né? E isso vai também se desdobrar em algumas ações quando a gente começar uma volta gradual ao trabalho, porque a gente entende que vão ser dois grandes momentos, né? Aquelas pessoas que vão ter algum tipo de sintoma justamente dessa questão de angústia, ansiedade, depressão, burnout durante o isolamento social, e algumas pessoas que só vão demonstrar isso depois do isolamento social. Então, por isso que a gente tem conversado muito com as empresas, e eu tenho sido muito enfático que aquelas pessoas que não sabem se tem algum tipo de problema de depressão, não sabem se estão se sentindo angustiadas ou se estão sentindo alguma coisa de ansiedade, acho que a primeira pergunta que ela pode fazer é como é que ela se sente. Como é que eu me sinto quando eu acordo? Como é que eu me sinto de manhã, quando eu estou preparando o meu café da manhã? Como é que eu estou me sentindo naquele dia? Se eu não tenho certeza como eu estou me sentindo, acho que esse é o primeiro sinal que você deve procurar ajuda. Então, esse é o ponto principal que a gente tem conversado e que as empresas têm se colocado de uma forma muito consciente, muito proativa. Se eu vejo que o meu colaborador não sabe como ele se sente, eu preciso ajudar ele. É o momento que a gente vai disparar algum tipo de ajuda para essa pessoa poder, de alguma certa forma, reorganizar as ideias dela dentro da cabeça dela. Então, a gente sim vê com muita preocupação que depois de tudo que estiver acontecendo com a questão do Covid, vai ter uma segunda onda, e essa segunda onda está relacionada ao bem-estar mental. Essas empresas que já vêm trabalhando conosco, a gente vem acompanhando de perto ações muito claras, muito contundentes, em cima de como garantir que essas pessoas mantenham o bem-estar, o equilíbrio dentro de uma situação como essa. Nem é tão, acho que tem uma coisa que é bem bacana que a gente tem conversado também, não tem as empresas hoje, lógico que tem uma preocupação de manter as atividades normais, mas não existe tanta preocupação de desempenho. As empresas têm se colocado muito claro assim, olha, você tem que garantir que dentro da sua casa você tem filho, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, você está sobrecarregado, então não adianta te cobrar de você mais ainda. E a gente sabe que esse acúmulo, essa sobrecarga vai gerar também um desdobramento psicológico lá na frente. Então, acho que essa é a preocupação, e essas empresas têm sido muito, muito ágeis em tratar de uma forma muito efetiva, muito assertiva, a prevenção dessas enfermidades que são devastadoras, né? Porque elas não só terminam com a saúde da pessoa, elas terminam acabam com a família, né? Uma depressão acaba com a família inteira. Então, como é que a gente consegue garantir que isso... Gustavo, o que você acha que vai acontecer em relação a essas empresas que estão dispostas a prestar esse trabalho para os colaboradores de atendimento psicológico diante da situação econômica, financeira que elas vão enfrentar do próprio caixa? Vão ter que bancar isso, e de que maneira? O que a gente vem notado é que essas empresas que, de uma certa forma, têm essa preocupação, elas olham para o funcionário não como um ativo, não como um recurso, mas como um investimento.
Então, ela já sabe que elas já investiram muito dinheiro, muito tempo desenvolvendo aquela pessoa, e que o custo que elas teriam de tratar essa enfermidade é significativamente menor do que o custo de você ir lá e contratar uma outra pessoa. Então, isso está claro, isso está matematicamente comprovado de que não adianta você falar assim, dependendo de quão específica é a mão de obra, não adianta você querer falar assim, eu vou trocar e vou contratar outra pessoa, porque sai muito mais caro. Então, é mais barato, mais inteligente você manter a pessoa que está dentro da empresa, cuidar dela, garantir que ela seja cuidada, porque essa pessoa, não é que ela vai só trabalhar mais e melhor, ela vai poder contar para outras pessoas que aquela empresa cuida dela, que aquela empresa cuidou dela. Então, você tem uma reputação que vai ser criada depois por conta dessa atitude da empresa, que não tem campanha de marketing que pague, não tem campanha de marketing que você consiga colocar que, poxa, essa empresa cuidou de mim quando eu estava doente. Quem faz isso por mim? Ninguém fez isso por mim, essa empresa fez. Sim. Então, está falando de reputação e muitas outras coisas que vêm depois em decorrência disso. Pessoal, perguntas que chegam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. Deputado Coronel Nishikawa, o Reinaldo Saques, está no Facebook, acompanhando a gente. Ele pergunta se o senhor vem desenvolvendo algum trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo para fiscalização dos recursos que o governo está usando em nome da pandemia. A gente sabe aí que existem 12 estados, ou pelo menos 11 estados e o Distrito Federal, em que as compras emergenciais estão sendo investigadas. Como é que tem sido o seu trabalho nesse sentido? Na verdade, o governador falou que criou uma auditoria do próprio governo. Na Assembleia foi criada uma comissão de fiscalização, no caso, chefiada essa comissão pelo deputado Barros Munhoz, e nós fizemos uma comissão independente, parlamentares de defesa do orçamento. Nessa criação, nós já detectamos um contrato aí que foi revogado pelo nosso governador sobre a aquisição de aventais para poder proteger os profissionais de saúde. Foram comprados no valor de 14 milhões e pouco, e o nosso pessoal foi lá fiscalizar, verificar se a empresa realmente tem capacidade para poder produzir esse material, avental. Foram lá constatar que a empresa tem um capital de R$20 mil, fazendo um contrato de 14 milhões de reais, e quando os nossos colegas foram ao Tribunal de Contas para poder fiscalizar essa empresa, o governador acabou rompendo esse contrato, se é que existia esse contrato. Eu não sei se não mostraram o documento de contrato. Como o Estado de São Paulo está no estado de calamidade pública, os contratos, entre aspas, poderão ser feitos sem licitações. Esse é o grande problema que o Estado de São Paulo está vivendo, e creio que os outros estados também estão vivendo o mesmo problema. Ou seja, tem prefeitos, tem governadores gastando sem a devida licitação. E isso faz com que surjam empresas oportunistas, como foi agora. Para a gente poder detectar isso, nós estamos com 7 deputados nessa comissão, que é independente, não tem nada a ver com a Assembleia. Nós nos reunimos, resolvemos criar essa comissão independente para poder fiscalizar os atos do Executivo, que é a nossa função. E certamente os partidos de oposição ao governador Dória já devem ter feito algum requerimento de CPI também, ou não? Parece-me que estão fazendo algum procedimento nesse sentido, sim. Tem deputado aí, Douglas Garcia, que é do meu partido, está até em razão desse contrato aí pedindo o impeachment do governador. Flávia de Perdizes pergunta para você, Gustavo, bem objetivamente, quais medidas as empresas que estão mais bem preparadas adotaram para que seus funcionários se adaptassem com eficiência ao teletrabalho, ao home office? A primeira questão foi que a transformação digital não foi promovida nem por uma empresa, nem por uma iniciativa, foi um corona, um vírus, que trouxe a transformação digital para o mundo. Né? Então, todas as questões de plataformas e ajudar as empresas a ter esse trabalho remoto foi uma questão de
principalmente como as empresas se posicionaram. Então, desde o auxílio à contratação de uma internet de banda larga, a empréstimo dos materiais de escritório, como computador, cadeira, suportes, impressora, tudo que for necessário para a pessoa trabalhar dentro do ambiente de trabalho. Teve também uma questão muito importante, que foi a flexibilização de horários. Então, você já não tem tanta obrigação de estar trabalhando das 9 às 6, mas você pode trabalhar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua possibilidade, principalmente para aqueles que têm família, têm criança em casa. E, de uma certa forma, muitas empresas também que trabalham conosco, certificadas pelo Top Employers, vêm trabalhando na doação de produtos. Então, desde a questão de doação de produtos da sua própria produção, como outros itens, como cestas básicas, como materiais de escritório, como materiais de suporte para os hospitais. Então, tem uma série de contribuições que têm sido feitas. Então, esse apoio que as empresas têm dado, Mauro, é algo que você imagina se a gente não tivesse essas empresas contribuindo com essas doações, em que situação a gente estaria hoje? Então, por mais que seja uma gota no oceano, já é uma ajuda tremenda, né? O Ailton Lima, bem objetivamente, porque eu tenho aqui três questionamentos para você. O primeiro do Ailton, primeiro do Gerson de Santo André aí mesmo, para você, Ailton. Ele diz assim: a cidade de Santo André tem algum plano para a retomada do comércio após a pandemia, ou mesmo quando ela estiver mais fraca, ou seja, mais reduzida, né? É a pergunta do Gerson, bem objetivamente, Ailton. Ô Gerson, infelizmente não. Tá? Hoje, às 19 horas, eu fui convidado, eu até peço, se você tiver interesse, na Praça do Carmo, eu estou dizendo de um local que todos aqui conhecem na cidade, vai haver ali uma reunião na Diocese, me parece, e são de comerciantes, de empresários, buscando exatamente saber, né? Porque, por enquanto, a gente não tem nada oficial, o que a gente lamenta. A gente fica nessas lives aí do prefeito e do governador a cada dia com uma notícia que não nos traz direção. O Anderson Sanches está com a gente no Facebook. Ele pergunta, Ailton, ele fala que ouviu falar alguma notícia sobre a implantação de rodízio de veículos no Grande ABC. Ele pergunta a sua opinião. Só lembrando que o rodízio de veículos mais rígido começou aqui na cidade de São Paulo. Os carros agora, em dias alternados, ficam parados 24 horas, né? Então, eu tento, né, não falar de política, mas você vê, nós estamos sendo conduzidos por ela o tempo inteiro, né? São decisões políticas essa. O que o Dória tem feito em São Paulo tem sido copiado à risca aí por alguns prefeitos que têm essa mesma linha, né? Inclusive estão no mesmo partido. Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando, ele é mais corajoso, né? E aí eu estou fazendo, na realidade, um elogio mesmo, tá? Não tem nenhuma outra intenção a minha fala. Ele já se posicionou e disse que... O prefeito de São Bernardo que... De São Bernardo. Ele já disse que lá ele não vai fazer. Ele respeita as decisões do governador e até do Bruno Covas de São Paulo, mas em São Bernardo ele já se posicionou, ele me mandou um vídeo dele, né? Ele se posicionando de que em São Bernardo ele ainda não vai adotar. Eu espero que não adote. Aqui em Santo André nós temos aí um outro estilo, né? O daqui ele é um pouco mais inseguro em tomar decisões, né? E por enquanto não tem nada oficial. Eu espero que não piorem ainda mais, gente, tá? Se quer falar um pouco de contaminação, de infecção, vamos falar de hipermercado. Aqui em São Bernardo tem um que trabalha 24 horas por dia. Se existir algum ponto de fonte de contágio maior do que no mercado onde a gente vai, olha uma massa de tomate, pega 5, 6 potinhos na mão, vê se está amassado, se está dentro da validade ou não. Então, é disso um pouco que a gente está falando. A Emilene Batista, isso mesmo, ela está participando com a gente no Facebook e pergunta, você é pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSB, ela pergunta qual é o seu plano de governo para o município. Olha, eu agradeço a pergunta da Emilene e... objetivamente, a gente só tem... Então, é isso. Eu vou pedir, inclusive, para que ela se dirija aí numa plataforma nossa, Ailton Lima Oficial. Eu até gostaria de me estender um pouco mais. Santo André tem sido muito pequena,
muito pequena. A gente tem tido um êxodo muito grande das indústrias que já vem ocorrendo há muitos anos, né? Nós temos um projeto aqui para desenvolvimento econômico, ambiente de tecnologia, Smart City, cidades 4.0, mas é muito vasto. Então, peço para que a Milene se dirija lá, pode até ser nas nossas redes sociais, posso passar o celular e agradeço a ela, mas quero com certeza debater muito mais isso. Mas fico só preso aqui aos demais acompanhantes aí. Milene, muito obrigado. Ailton Lima Oficial, vamos conversar bastante, temos muito o que fazer pela nossa cidade. Inclusive, antes das nossas despedidas aqui, o senhor citou o prefeito de São Bernardo do Campo, o Orlando Morando, que foi acometido pela Covid-19, passou maus bocados, e ele é do ramo supermercadista, a gente até podia tentar trazê-lo para falar sobre essa sua preocupação, Ailton, da questão de como se proteger no supermercado, e que, por exemplo, ele está fazendo ou poderia fazer em relação à proteção da população durante as compras, não é verdade? Verdade. E não é muito mais do que o que a comunidade científica tem dito, aí Coronel Nishikawa e o Gustavo também, né, Mauro? Para que os ouvintes fiquem claros, não existe um outro protocolo de precaução a não ser o que já está exaustivamente sendo dito. É lavar bastante as mãos, é usar a máscara, é o distanciamento. Agora, é isso que tem que ser feito, gente, e a gente parar né, de politizar demais, né, e cobrar dos políticos decisões mesmo, falar, escuta, vocês vão ter que arcar com algum ônus, não vai ter jeito, tá? Porque não dá para se inventar mais protocolos. Se daqui a pouco a comunidade científica passar mais algum protocolo, a gente adota. Mas é isso, é fim de lockdown, é colocar as pessoas para produzirem dentro daquilo que já está sendo dito, né? Reserva ali o pessoal do grupo de risco, né? Os mais idosos que têm comorbidades, e a população ativa, que ela não adoeça. E aí eu fiquei feliz de ver o Gustavo falando que as grandes empresas, pelo menos já estão com esse suporte. O maior ativo de uma empresa são as suas pessoas. Eu concordo com isso, viu, Gustavo? Parabéns, e faça com que a TOP conscientize esses empresários. É muito mais barato investir no seu ativo pessoal, você sabe disso, né? Ailton, 5 segundos para a sua despedida e depois os demais na sequência. É só te agradecer o Gustavo, agradecer o Coronel Nishikawa, e parabéns por esse debate. Eu espero que você promova vários outros, tá? Desculpa o meu tom aqui, não tem jeito, eu estou falando como cidadão, estou com minha empresa parada, mas estou ouvindo muito comunidade científica e econômica. Por quê? Infelizmente, a nossa representatividade, não digo aqui do coronel, pelo amor de Deus, ele está começando agora de forma brilhante, é uma pessoa que tem um passado de vida aí decente, tá? Então, não é isso, né? Mas nós estamos falando desses exageros que todo mundo sabe quem é, basta ver os noticiários, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço aí. Coronel Nishikawa, 5 segundos para a sua despedida. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, agradecendo a você, ao Gustavo, ao Ailton Lima pelo debate elevado, que a gente possamos, unidos, né, convergendo esforços para que possamos vencer essa etapa que tão mal está fazendo a nossa população, não só pela doença, mas, como diz bem o Gustavo, pelo psicológico. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Gustavo Tavares. Mais uma vez, debate de altíssimo nível. Obrigado a todos os meus companheiros, deputado Paulo Nishikawa, Ailton Lima, Mauro pela mediação, que a gente consiga sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Esse é o meu desejo para todos nós ao final dessa conversa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, Ailton Lima, e também o executivo Gustavo Tavares. Não temos tempo aqui para a leitura da ficha técnica, porque o tempo está estourado, mas o agradecimento a você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias no programa Gente que Fala. Tchau, até amanhã.